pergunta 508, que é a seguinte, né? Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhe sobreviveram? A resposta, né? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontra não lhes permite inteira liberdade de ação. Aqui vale, antes dos comentários, né? Vale uma observação preliminar, né? Muitas pessoas pensam que quando a gente desencarna, a gente toma posse imediatamente da nossa condição de espírito. Aí fica, é mero engano, meus amigos internautas, vocês que estão vendo ao vivo e posteriormente. Porque na grande maioria, na sua grande maioria, os espíritos nem têm consciência que desencarnaram. Na consciência deles, eles continuam vivos, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas ações, com os mesmos desejos, com os mesmos erros, com os mesmos equívocos. E aí entra uma parte bem interessante, isso pelo menos no meu ponto de vista, com relação a céu e inferno. A gente tem visto que céu e inferno é um estado de consciência do espírito. Então, se você é uma boa pessoa, se você praticou boas ações, se você sempre procurou fazer o bem, você, de certa forma, mesmo não tendo consciência que desencarnou de imediato, mas você tem na sua consciência tranquila, limpa, que fez boas ações, você vai ver o fruto das suas ações na terra, espalhado nos seus semelhantes que você conviveu, parentes, amigos. Você vai chegar assim e tá fulano, uma pessoa boa, tal. E se você faz o contrário, então você plantou semente negativa, você vai ter o contrário do que você faz quando faz o bem. Então, você fazendo o bem, você vai ter o céu da consciência. E você fazendo o mal, também vai ter o inferno da consciência, até o momento em que, milagrosamente, uma bênção que Deus dá para todos nós, que é a bênção da mediunidade, a gente tem a oportunidade de orientar, instruir, esclarecer esses irmãos, e eles tomam ciência que não mais estão encarnados, são resgatados, vão se arrepender dos seus erros, vem o remorso, vem a necessidade de reparar o erro, aí é onde entra a turma da reencarnação, os responsáveis pela reencarnação, que começa a fazer um projeto de reencarnação, onde você, pela lei de retorno e recorrência, você vai ser jogado de volta ao hemisfério da Terra, em uma situação similar, porque muda-se o cenário da vida, mas a peça teatral do espírito é mais ou menos semelhante à do passado. Muda-se o cenário, mas a peça teatral é a mesma. Mas voltando à pergunta, né? Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhe sobreviveram? Então, eu passo a palavra para que o nosso companheiro Djalma faça o comentário sobre essa pergunta. Bem, os espíritos que deixaram a Terra em boa condição, né, podem sempre amparar os que ficaram na retaguarda? Ele responde, nem sempre. O seu poder é limitado. Né? Como foi dito aqui, quando o espírito deixa a Terra, as coisas não se esclarecem de uma hora para outra. Não é assim. Né? Aquilo é gradual, aquelas percepções, a condição de espírito propriamente dito, ela vai se gradualmente, vai voltando os sentidos gradualmente. Mas é como ele diz aqui, seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Né? Sua liberdade ela é restrita, ela é mais ou menos limitada. Eu entendo assim. Mirim, quer você ter acrescentado? A resposta é exatamente isso aí, porque quando voltamos para a pátria espiritual, nós vamos passar por um processo de readaptação, né? Seria, mal comparando, quando você termina um ciclo do estudo aqui, quando você vai para outra escola, você vai se readaptar com a classe, com os professores, não é? Mas você continua estudando, você continua na escola.
Só que você precisa desse tempo para se situar e aí sim agir com mais liberdade. É a resposta que o nosso amigo Djalma colocou.